Tá Agora conseguindo sim. agora? Sim, agora sim. Foi. Então vamos lá. Vamos estar falando dos vistos, né? Ah, sim. Então, a última função, né, do Campus France é fazer processo pré-consular para o visto de estudante. Então, todo mundo que vai para a França, tendo se candidatado pelo Campus France ou não, porque tem outros projetos que você não passa pelo Campus France. Você pode, por exemplo, fazer um intercâmbio durante a sua graduação. E o processo seletivo é todo feito na sua universidade brasileira. Então, independente do tipo de projeto, você vai ter que passar uma hora pelo Campus France para tirar o seu visto de estudante. Então, é isso, assim, é um ator, digamos, incontornável nesse processo de estudar na França. E o nosso site, para quem ainda não conhece também, é bastante completo, tem muitas informações sobre todos os tipos de projetos possíveis, catálogos de cursos, informações sobre a vida estudantil na França. Então, já deixo o convite aqui para quem ainda não conhece o nosso trabalho, entrar lá no www.brasil.campusfrance.org. Certo. E é interessante que não é todo país que tem essa plataforma, né? É um diferencial mesmo. É muito mais difícil você estudar em outros países. Na França tem o Campus France, que é uma mão na roda, né? Para os Sim, estudantes. sim, muita gente fala isso, fala que o nosso trabalho facilita bastante, assim, o fato da gente estar presente não só aqui em São Paulo, né, mas em todo o Brasil. A gente tem 5 escritórios espalhados pelo Brasil e ou são pessoas brasileiras, né, como eu, pessoas francesas perfeitamente bilíngues que fazem todo o atendimento em português. Então, esse é um diferencial também. Conseguir entender o processo e ter esse intermédio de uma pessoa que vai te acompanhar do início ao fim, falando a sua língua, já facilita bastante. E uma plataforma só, né? Você pode mandar a candidatura para várias universidades ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Bem legal. E além dessa vantagem, quais são as outras vantagens de estudar na França? Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar pelo fato, Suzana, de que existe muito incentivo do governo francês para estrangeiros, os melhores estudantes internacionais virem para a França, fazer parte dos seus estudos e da sua pesquisa, né? Então, só como referência, eu sempre dou esse número. Quando a gente olha o perfil dos estudantes nas universidades, 17% deles são estrangeiros. No nível do doutorado, essa taxa é de 42%. Ou seja, quase metade dos doutorandos na França são estudantes internacionais. Então, eles contam muito com isso, né? Com essas pessoas que vão para a França desenvolver suas pesquisas. Com esse interesse, né? Esse interesse ele faz parte de uma política do país e o país disponibiliza vários mecanismos para facilitar a vinda dos estudantes internacionais. O primeiro deles é subsidiar parte das formações, né? Então o governo arca com parte dos seus gastos, isso dentro das universidades públicas, é claro. Depois eu explico como funciona, assim, não é que como aqui no Brasil, que a universidade é totalmente gratuita, mas a gente paga só uma parte do valor real, entre aspas. Uhum. Bom, tem outros benefícios, né, como o auxílio moradia, o governo te ajuda a pagar ali uma parte dos seus gastos com aluguel, independente do tipo de moradia que você tem. Para transporte, tem desconto para jovens em trem, tem os bilhetes da cidade, né, que você pode andar quantas vezes você quiser em todos os meios de transporte por um valor reduzido por mês. Tem os restaurantes universitários também, que são mais baratos, então acho que a refeição hoje está R$ 3,25, se não me engano. E os estudantes internacionais têm direito à saúde pública, né, como todos os franceses, de graça, não tem nenhum custo. Esse sistema de seguridade social que a gente chama, ele te dá direito a reembolso de 70% dos seus gastos com saúde, todos os gastos, né? E se você quiser 100% de reembolso, você tem que fazer só um seguro por fora, mas que não passa de 200, 300 euros por ano.
Então, você vai ter tudo que Ah, você tá. precisa para fazer os seus estudos, sem gastar uma fortuna, como acontece em outros lugares. Mesmo no Brasil, se a gente for Sim. pensar, a gente que tem que pagar plano de saúde, que é super caro. Uhum. É, a França, ela quer atrair mesmo os estudantes e acaba se preparando para isso e dando algumas vantagens para atrair, né, esses estudantes. Exatamente, esse é o objetivo, né? E assim, eu Uhum. posso citar outras coisas também, né, que fazem parte dessa política. Assim, é uma política bem concreta, na verdade, tem um nome, um programa que chama Bienvenue en France, que visa justamente aumentar, acho que era quadruplicar em 6, 10 anos o número de estudantes internacionais na França. Então, a partir desse objetivo, tem vários desdobramentos, né? Então, um deles é melhorar o acolhimento dos estudantes internacionais nas universidades, o outro é aumentar a oferta de cursos em inglês, por exemplo, enfim, vários, aumentar o número de bolsas. Certo. Uhum, legal. E o pessoal deve estar querendo saber assim, como que a gente pode, como eles podem se candidatar para o campus França, para as universidades. Tá, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é para quem que serve essa candidatura via Campus France, né? Então é para graduação e para pós-graduação, que a gente chama de master. Doutorado não passa pelo Campus France, é outro processo. Então, quem tem dúvida de doutorado pós-doc, a gente não vai entrar muito nesse assunto hoje. Dentro da graduação, quais são os projetos possíveis, né? Você pode fazer uma graduação desde o começo. Graduação na França ela se chama licence, tem normalmente duração de 3 anos. Então você pode candidatar para entrar no primeiro ano da graduação. Ou, se você já estiver inscrito numa graduação aqui no Brasil, você pode fazer uma espécie de transferência. Tá? Então, eu estudo psicologia aqui no Brasil. Já completei um ano de curso aqui no Brasil, posso me candidatar para o L2, que seria o segundo ano da licença da França. Se você tiver feito já 2 anos no curso, você pode te candidatar para o L3. Então, é isso, é uma espécie de transferência. Certo. Depois, você pode se candidatar para o Master, que aí é para quem já terminou a graduação, seria o equivalente à nossa pós-graduação. O Master tem duração de 2 anos, então tem o M1, que é o primeiro ano do Master, e o M2, que é o segundo ano. Tá? Uhum. Normalmente as pessoas se candidatam para o M1 para fazer o curso completo, mas eventualmente as universidades aceitam que a gente entre direto no M2. Então tem Tá. gente que se candidata para o M2 para ficar só um ano fora, né? Não são todas as universidades que aceitam. Uhum. E só para vocês entenderem o porquê, né? Por que a gente pode entrar direto no segundo ano do Master? É porque a licença na França, a graduação, ela tem duração de 3 anos. E aqui no Brasil a gente tem várias graduações que duram de 4 a 5 anos. Uhum. Então, considerando esse tempo de estudos, elas aceitam os nossos 4, 5 anos e colocam a gente direto no M2, dependendo do nosso nível. Certo. Uhum. Bom, agora como funciona, né? Eu acho que eu vou dar primeiro em linhas gerais, Tá. tá? Aí depois a gente entra no detalhe da candidatura. Lá no nosso site tem uma área em que você cria um dossiê eletrônico, tá? Esse dossiê eletrônico nada mais é do que um grande formulário, assim, como se fosse um formulário online, onde você vai preenchendo as suas informações, anexando os documentos, né? Tem uma série de documentos que são necessários para esse processo de candidatura. Depois que você preenche, depois eu volto na lista de documentos, tá? Você Tá. preenche lá seus documentos, suas informações, coloca os cursos, então o número de candidaturas varia conforme a sua área, né? E seu nível, na verdade, não conforme a área, conforme o nível. Por exemplo, para primeiro ano da graduação, você pode se candidatar em até 3 universidades ao mesmo tempo. Para o segundo ou terceiro ano da graduação e para o master, você pode se candidatar em até 7 universidades ao mesmo tempo.
Tá. Tem um máximo, então, né? Você não Tem pode um sair máximo. aí se Não candidatar. pode colocar todas. Tá. E a gente também nem indica que você, nossa, tente muitas ao mesmo tempo, até que tem umas que dá para fazer candidatura por fora, para você conseguir se dedicar às candidaturas que você está fazendo, né? Então é importante ter uma área ali para motivação, que você consiga fazer a motivação específica para aquele curso, para aquela universidade. Uhum. Bom, aí você preenche seu dossiê completinho, envia pra gente, né? O Campus Trans valida. Uhum. Depois disso, bom, se tiver que fazer uma correção, a gente vai te pedir a correção e tudo. Depois disso, você tem que passar pela entrevista, que é justamente aquela etapa em que o pessoal de São Paulo passa pela entrevista na Aliança Francesa de São Paulo. Uhum. Depois, seu dossiê tem uma validação final e é enviado para as universidades. Elas podem dar as suas respostas, tem um prazo ali para isso, né? E você pode receber até 7 respostas positivas. Depois você faz o que a gente chama de escolha definitiva, é escolher para qual dos aceites você vai, para qual universidade você vai estudar, finalmente. Uhum. E aí você entra num outro processo, que é o processo de visto de estudante e preparação da estadia. Tá. Certo. Uhum. E quais são os documentos, mais ou menos, o pessoal vai precisar nesse dossiê? Tá. Documentos básicos, documento de identidade, então RG ou passaporte, currículo, que também é para todo mundo, comprovante do nível anterior de estudos, tá? Então, Tá. para quem quer entrar no primeiro ano da graduação, histórico de notas e atestado de conclusão do ensino médio. Para quem quer entrar em primeiro ano da graduação também, a gente pede uma aprovação no vestibular no mesmo curso que você quer fazer lá na França. Então, se você quer fazer direito, tem que ser aprovado no vestibular aqui no Brasil, em direito também, tá? Se você quer entrar no segundo ou no terceiro ano da graduação, histórico do primeiro ou do segundo ano da graduação aqui no Brasil. Se você quer entrar no master, histórico e diploma ou atestado de conclusão da sua graduação. Tá? Então, esses são os documentos básicos que você não pode não anexar, todos eles com tradução juramentada. Uhum. Outro muito importante, que aí também a gente entra dentro da nossa parceria com a Aliança Francesa, é o atestado de proficiência no idioma. Para a candidatura, a gente só aceita os atestados oficiais, então justamente o TCF, o DELF e o DALF, que são propostos dentro das alianças. Que mais? Você tem outros documentos que você pode anexar, mas não é obrigatório, carta de recomendação de professor, certificado de curso, participação em congresso, atestado de estágio, enfim, você pode colocar uma série de documentos lá que não são obrigatórios, mas se você achar que eles vão fazer diferença no seu dossiê, você pode colocar. Depois, para cada uma das candidaturas, para cada um dos cursos que você vai escolher dentro da plataforma, uma motivação. Então, é uma motivação, não é uma carta de motivação, é um campo em que você preenche a sua motivação ali para cada uma das suas escolhas. E a gente sempre diz que esse é um momento bem importante da sua candidatura, né? Que vocês compreendam bem qual é o curso para o qual vocês estão se candidatando, qual é essa universidade, para poder escrever essa motivação, que essa motivação seja específica, não seja uma motivação muito generalista, sabe? Focado. Poder se encaixar em qualquer curso. Sim. Legal. Lá no site, né, no YouTube, na verdade, da Aliança, a gente tem um vídeo com uma professora da Aliança passando algumas dicas, né, de como fazer essa recomendação, né, que a gente fala que é elétrica de motivação, né, não seria uma carta, mas é a elétrica de motivação, então ela dá
passa várias dicas como estruturar a letra e como o que escrever. É bem legal, o pessoal que está interessado pode entrar lá no YouTube da Aliança. E você falou, né, justamente aí dos certificados de proficiência. Passar uma dica, uma outra dica para o pessoal. A gente está com um curso preparatório online para o exame Delphi-DALF, tá? Que começa a partir do dia 11 de outubro. Então, assim, se você não é aluno da Aliança, já fala francês e quer se preparar para a prova, para o exame, a gente está com esse curso preparatório online, então no nosso site também, que dá para se inscrever por lá. Suzano, tem uma dúvida. Agora a gente acabou de sair. A gente acabou de sair de uma reunião e falaram que várias alianças prorrogaram um pouco o prazo da inscrição para o Delphi. Vocês prorrogaram também? Não? Deixa eu ver aqui na nossa, na Informação nossa quentinha. tabela. Deixa eu ver, tá? O próximo vai ser o TCF, né? E o TF, Canadá. Uhum. E deixa eu ver aqui na tabela, só um minutinho, do próximo. Que o Delphi, se não me engano, tinha acabado na sexta-feira passada, as inscrições de novembro, o Delphi e o DALF, né? O Tu Public vai ter uma sessão em novembro, Tá, mas as inscrições já acabaram. Foi até o dia 24 de setembro. E a prova vai ser dia 10 de novembro. tá. E o próximo... Tem em dezembro? Não tem. Ah! Deixa... Foi aqui na minha tabela essa. Mas eu vou me informar para ver se tem alguma coisa extra. Mas realmente aqui na tabela tá falando que foi da sessão de novembro, já encerrou as inscrições. Tá bom. A gente Tá fica bom? nessa pendência aí. Se for outra informação, você avisa a gente, por favor. Aviso se pode deixar. Então, e aí depois de estudar na França, né? Quais são as oportunidades que podem surgir? Olha, tem algumas pessoas que acabam ficando na França para trabalhar. Isso tem até um mecanismo assim, de visto, né, que chama APS, que é a Autorização Provisória de Séjour. Que você pode pedir se você tem um diploma de master, ou alguns diplomas específicos para você passar um ano na França, depois de ter concluído seus estudos, trabalhando durante meio período, também tem uma limitação, procurando trabalho dentro da sua área. Daí, se você conseguir achar um trabalho que cumpra ali alguns pré-requisitos mínimos, você consegue transformar a sua APS em um visto de trabalho. Tem gente que faz essa transição direto, de repente já está fazendo um Master 2 com estágio, né? Que tem muito que tem estágio no segundo semestre. E aí já arranja um trabalho e é efetivado. Tem a opção de seguir pelo doutorado também, né? Tem gente que termina a graduação, faz o Master, termina o Master, faz o doutorado, continua dentro dessa carreira acadêmica, da pesquisa. Que mais? Na França, eu acho que você tem a opção também de empreender, e aí tem um visto específico para isso. Também tem que seguir umas regrinhas lá. E eu acho que na França é isso, né? Estando na França. Depois que você volta para o Brasil, depois de uma experiência dessa internacional, a gente tem uma rede social que funciona mais ou menos nos moldes do LinkedIn, que chama França Alumni, que é uma rede social dedicada às pessoas que já estudaram na França, que tem como objetivo conectar essas pessoas e, sobretudo, conectá-las às empresas instaladas aqui no Brasil, empresas francesas no Brasil e no mundo todo. E acho que é legal a gente falar, Suzana, que a gente tem muitas empresas francesas aqui no Brasil. Acho que as pessoas talvez não saibam, assim, mas a gente tem mais de 1.000 empresas francesas aqui. A França é um dos maiores empregadores. A França emprega direto e indiretamente mais de 500 mil pessoas. E a gente está falando aí de grandes redes, grandes multinacionais,
Posso citar de cabeça a Leroy, a Cor, os grupos de supermercado também. Então, são empresas que têm essa cultura francesa, que procuram pessoas que tenham experiência internacional e que falem francês também. Então, é isso. Depois vocês também têm esse apoio. O França Alumni é um projeto que faz parte do Campus France, então que é tocado por uma pessoa da nossa equipe, E é Decathlon, lá no justamente. site do Campus France mesmo que tem essa plataforma que você Não, falou, é né? outro site, mas É outro assim, tudo site. linkado. É tudo linkado, Tá, legal. É muito interessante isso que você falou, porque tem gente que vai aprender francês só por causa da cultura, né? Tá relacionado muito a isso, que gosta da língua, mas também tem essa parte profissional. Realmente é uma oportunidade de uma carreira que você pode conseguir falando francês. Tem muitas empresas francesas, então, bem legal isso que você mencionou. Sim, Bacana. eu sempre falo, Suzana, nas minhas apresentações, que todo mundo, quando fala em empresa francesa, a primeira coisa que vem à mente é a indústria do luxo, né? Então, pensam em Também, moda. perfumes, Aham. moda, queijos, vinhos. Mas a França é muito mais do que isso, está presente no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem se dá conta que tem tantas empresas francesas no Brasil e no mundo, né? Essas empresas que eu citei, elas estão espalhadas no mundo todo. Então, te Verdade. abre essa oportunidade de trabalho não só aqui, mas em outros países também. Legal. Perfeito, Mariana. Muito obrigada mesmo aí pelas suas explicações. Agora está aberto para questões. Se vocês tiverem questões, eu já vi algumas aqui que eu anotei. Eu acho que é o Tiago perguntou, né? Na mesma candidatura, é possível aplicar para diferentes cursos, né? Ele fala na questão master, né? Na mesma universidade? Sim, é possível. É possível sim, Tiago. Você pode se candidatar a vários cursos na mesma universidade, se você, bom, privilegia aquela universidade especificamente, né? Certo. Outra pergunta aqui é: quem tem graduação em letras francês tem que fazer o teste de proficiência? Acho que isso é uma dica comum, né? Porque deve ter muita gente que fala francês, ou já estudou, fez letras, né? Uma graduação, mas mesmo assim as universidades acho que acabam pedindo, né, Mariana? Precisa e, inclusive, muitas vezes elas pedem um nível mais alto para quem vai fazer letras, né? Olha, uhum. Então, tem alguns cursos que pedem até o C2. É excepcional, tá, gente? Normalmente o B2 é suficiente. Mas para alguns cursos que demandam o domínio da língua, como letras, tradução, né, esses cursos na área de tradução, ou mesmo FLE, ensino do francês, direito, comunicação, às vezes eles pedem um C1 ou C2 até, tá? Então precisa, é obrigatório para todo mundo, exceto, deixa eu ver, pessoas que são estrangeiros que vêm de países francófonos, talvez. E eu não tenho certeza que se quem fez liceu francês precisa apresentar. Eu acho que não, eu não tenho certeza, gente. Não vou confirmar aqui, não. Tá certo. Outra pergunta aqui é: para quem tem cidadania europeia, quais são as diferenças? É pelo Campus France Brasil mesmo que faz essa candidatura? Pode ser pelo Campus France, então quem tem dupla cidadania pode aplicar pelo Campus France, mas também pode aplicar por fora, tá? Que eu tento explicar é assim, a diferença. Tem um pequeno problema que é administrativo mesmo da aplicação via Campus France, que pode dar um problema ali no final na hora de você fazer a sua inscrição, porque ele só manda o pedido de inscrição para quem pediu visto. Se você tem dupla cidadania, você não vai pedir o visto. Mas isso eu deixo para o pessoal da orientação explicar melhor para vocês, quando vocês se inteirarem do processo. Mas quem tem dupla cidadania pode fazer pelo Campus France ou pode fazer direto nas instituições. Muita gente me pergunta, né? Tá, mas qual que é o melhor caminho? É uma questão de escolha. Tem suas vantagens e desvantagens nos dois processos, né? Se você fizer pelo Campus France, você tem o apoio da nossa equipe,
A gente vai te orientar e você vai fazer uma candidatura unificada para várias instituições ao mesmo tempo. Mas a candidatura ela tem uma taxa, que hoje está em R$ 520. Tá? Se você escolher fazer a candidatura por fora, você pode também, normalmente você não tem essa taxa, mas você vai ter que ir atrás de uma universidade de cada vez. E algumas pessoas relatam para a gente uma certa dificuldade, né? Porque essa coisa de ter dupla cidadania, bom, aqui no Brasil a gente tem muito, né? Então tem algumas universidades, elas colocam assim, quem vem do Brasil tem que passar pelo Campus France, ponto final. Daí a pessoa vai atrás e tenta se candidatar direto, falando, não, eu tenho dupla cidadania, tá? A universidade fala, não, você tem que ir pelo Campus France porque você vem do Brasil. Aí fica essa confusão. Então, às vezes pode gerar uma certa dificuldade, mas saibam que oficialmente elas são obrigadas a receber essa candidatura por fora, tá? Entendi. Tá certo. Vem mais uma pergunta aqui. Para quem já tem a carta de aceite da universidade, tem que ser feita a candidatura, né, via Campus France ou só pedir o visto? É só pedir o visto. Quem tem o aceite não precisa passar por todo esse processo que eu comentei antes. É só você pedir o visto. É pela mesma plataforma, tá? Lá na plataforma que a gente chama Etudes en France, você tem duas opções. Já estou aceito ou quero me candidatar. Acho que é isso. E aí, quem quer se candidatar vai para o quero me candidatar. Quem já está aceito por outros projetos, então você pode ter um aceite porque a sua universidade te aceitou por fora da plataforma, porque você vai fazer um intercâmbio, ou, enfim, cursos de francês de longa duração também é possível. Todo mundo que já tem o projeto já acertado, vai só para pedir visto. Nossa parte, já estou aceito. Tá ótimo. Mais uma. Uma pessoa. O Guilherme de novo tá falando. Eu só me formo no fim de 2021, mas já queria me candidatar para o Master agora. Dá para ele se candidatar? Como que ele deve fazer? Pode sim, pode sim. Inclusive, quem se formar até junho de 2022 pode se candidatar agora. Tá? Você não vai apresentar o seu histórico completo, provavelmente, né? Porque as candidaturas. Não faltar documento. A gente está encerrando. Deixa eu falar dos prazos também, que é importante. Para quem já acompanha a gente há algum tempo, normalmente as candidaturas, antigamente elas iam de novembro até março, mais ou menos, janeiro ou março. Esse ano elas foram adiantadas. Então, esse ano a gente vai começar em outubro e vai terminar em dezembro, tá, pessoal? Isso é uma diferença muito grande. Então, quem vai se candidatar até dezembro desse ano, provavelmente não vai ter o histórico, por exemplo, completo da graduação. Não tem problema, você pode se candidatar só no ano que vem, depois que você for aprovado. Provavelmente a Universidade Francesa vai te pedir o diploma e o histórico completo. Aí você acrescenta no dossiê depois? Não, você leva. A universidade? A gente vai pedir para você, para o pré-consular, para você poder ir para a França, tá? O Campus France vai pedir o seu diploma, pelo menos. Mas lá na França, provavelmente a universidade vai pedir o seu diploma e o seu histórico. Certo, perfeito. Mais uma aqui. Vou me candidatar para programas em francês e inglês, sendo que algumas universidades pedem a documentação em inglês e outras em francês. Devo anexar todos os documentos em ambas as línguas? O Arthur pergunta. Olha, é um caso bem excepcional, né? Na verdade, Arthur. Assim, eu diria que como elas estão na França, para você não ter que fazer tudo, né, especialmente tradução juramentada, que é um investimento, É caro, eu diria para né? você fazer. É caro, não é barato. Eu diria para você fazer em francês, tá? Porque, enfim, em teoria, todo mundo fala francês na França e nem todo mundo fala inglês, tá? Mas, assim, quando a gente tem que a gente
indica para as pessoas, normalmente, né? Que é o caso mais comum. Quem vai fazer candidatura em francês, manda tudo em francês. Quem vai fazer candidatura em inglês, manda tudo em inglês. E o que você pode fazer também é mandar, de repente, as traduções juramentadas em francês e o currículo, que é uma coisa que você pode fazer, que você não precisa pagar ninguém para fazer, você faz em francês e inglês. As motivações também. Aí as motivações para os cursos em francês você faz em francês e para o inglês você faz em inglês. Certo. Desculpa, só a não Pode. ser que a universidade fale, não, só aceitamos documentos em inglês, mas eu acho que você podia mandar um e-mail direto para a universidade para ver se elas não entendem que o seu caso é excepcional. Deixa eu ver aqui, mais uma. Existe alguma, eu acho que você já falou mais ou menos, né? Existe alguma taxa para aplicar para as universidades, além da paga para o Campus France? Normalmente não, tá? Normalmente não. Não que eu saiba. Depois você tem a taxa do visto, né? Que pode entrar ali, né? Para você continuar o seu processo, tirar o visto de estudante. Mas não que eu saiba, assim, que as universidades pedem direto uma taxa. Tem a taxa da universidade, não tem? Para entrar depois? Ah, sim, sim, tem Esse, né? a inscrição, a anuidade, né? Tem, isso tem. Mas não para candidatura. Ah, deixa eu entrar nesse assunto da anuidade que eu não falei. Falei que ia falar e não falei, né? Então, as universidades elas são parcialmente subsidiadas pelo Estado. Então, a gente tem que pagar o referente a 1/3 do custo real da formação. Tá? O que é esse custo real? Mesmo aqui no Brasil, quando a gente entra numa universidade pública, o governo ele arca com 100% dos seus gastos e você não paga nada como taxa. Mas não é por isso que não existe um gasto para oferecer esse ensino público gratuito. Né? Existe um gasto que é arcado totalmente pelo governo e existe um cálculo de quanto um aluno custa para o Estado por ano. Esse cálculo varia conforme o curso, o nível, mas ele existe, né? Na França também é a mesma coisa, né? Então, digamos que aqui no Brasil seja 10 mil reais por ano por aluno. Lá na França seriam mais ou menos 10 a 12 mil euros por ano por aluno. E ao invés de você pagar 12 mil euros para estudar na faculdade, ou o governo pagar 100% dos seus gastos, a gente divide. Então, 2/3 ficam para o Estado e 1/3 para o estudante. Tá? Concretamente, o que é isso? 2.770 euros por ano na graduação, na licence, e 3.770 euros por ano no master. Mas vocês ainda têm chance de receber uma bolsa de estudos, que é uma bolsa de exoneração dessas anuidades, para pagar a mesma coisa que os franceses e os europeus pagam, que é cerca de 250, 300 euros por ano. Tá, legal. Uma pergunta interessante aqui, né? Como indicar que as notas do Brasil, né? Porque o sistema é diferente, né? No Brasil vai de 0 a 10, aí como que faz, né? Se na tradução juramentada vai só com um comentário da tradutora, como que é? Não, normalmente isso se resolve na tradução juramentada, sim. Os tradutores, eles sabem como indicar isso dentro da tradução. Ah, legal. E também vocês podem sempre contar com... Porque o Campus França ou a Aliança Francesa, a gente tem essa parte da entrevista em que a gente pode escrever comentários sobre aquele dossiê. Tá? Então, a gente faz comentários sobre as notas, se o nível for muito alto, enfim. Também tem esse recurso. Mas, normalmente, se resolve na tradução juramentada. Tem mais alguma aqui? Algumas candidaturas têm um processo paralelo além do Campus France, que só começam depois do fim das candidaturas pelo Campus France. Como ficam os prazos para a resposta nesse caso? Essa é uma boa pergunta. A gente está
tentando, né, esse primeiro ano dessa mudança do calendário. E eu não sei informar porque essa coisa dos processos paralelos das universidades, cada universidade pode decidir se vai ter o processo paralelo ou não. A maior parte não tem, né? Geralmente não tem, ou é só uma inscrição pelo sistema, como se fosse o dossiê da universidade. Então, cada uma tem um processo diferente, tem um calendário diferente, então é difícil responder assim por todas, tá? Então a gente vai ter que esperar. Não sei exatamente qual que é a universidade em questão, quando é que ela pretende terminar esse processo paralelo, mas assim, em teoria, para as universidades do Campus France, né, para quem só faz via Campus France, essa, essa, essa mudança de calendário, ela serviu para adiantar também as respostas das universidades, para que a gente consiga se preparar melhor para estudar na França. Então, tenha mais tempo para preparar a sua estadia, para procurar moradia, para passagem de avião, porque às vezes a resposta saía lá em junho, julho até, assim, no limite, e era super complicado para as pessoas que tinham ali 2, 3 meses para arrumar tudo. Então, a gente está esperando que as respostas saiam no final de março, abril, né? Então, é uma boa adiantada em relação ao que era nos anos anteriores. Mas aí, assim, fica essa questão também dos processos paralelos, porque a gente não sabe como é que as universidades vão se organizar, e é esperado também que esse seja um ano de transição, então elas vão se adaptar a esse novo calendário. Provavelmente elas vão mudar o processo paralelo em relação ao que foi ano passado. Se você tiver informação do ano passado, talvez ela não valha para esse ano letivo, para esse período de candidatura. E as aulas começam em setembro, né, normalmente, né, na França. Isso, sempre em setembro. Tem muita gente aí, depois que eu falei que o Delphi e o DAF já tinha acabado a inscrição, aí o pessoal falou, mas eu não fiz e tal. Tem como se candidatar agora e depois acrescentar para fazer uma outra sessão Delphi e DAF? Então, tem que ser a sessão desse ano. Ou do Delphi, ou do DALF, ou do TCF, até dezembro desse ano. Então, você pode até se candidatar, por exemplo, em dezembro. Aí fala com a Aliança Francesa para fazer uma sessão extra de TCF. A TCF tem, ó. TCF tem uma sessão, tem a sessão outubro, que a inscrição vai até dia 5 de outubro, ainda dá para fazer. Tem uma sessão em dezembro de TCF, que a inscrição é até 20 de outubro, então tem que dar para fazer. Mas tem que ver se a universidade aceita o TCF também, né? Não, o TCF ele é amplamente aceito, como o Delphi e DALF. Ele é um teste oficial, ele vai ser aceito. A gente só indica que vocês façam todas as provas opcionais, né? Então, que é a expressão escrita, expressão oral, se não me engano. Mas assim, fazendo o teste em 2021, você pode anexar lá na sua candidatura a inscrição no teste e entregar o resultado assim que ele sair, tá? Tem muita gente perguntando, mas qual que é o prazo, não sei o quê. Gente, assim, a gente garante que fazendo teste esse ano daria tempo para entregar o resultado ano que vem. Não deixem para fazer o teste ano que vem, não vai dar tempo. E a última coisa que a gente quer é que vocês mandem o dossiê, paguem o dossiê e no final não tenham teste a tempo de concorrer à sua vaga. Legal, ótima dica. Bom, está quase terminando, acho que ainda dá tempo de mais umas duas aqui perguntas. Tem a possibilidade depois de ser aceito numa universidade, de fazer estágio lá? Na França? Tem sim. Tem muitos cursos, inclusive, que prevêem o estágio obrigatório durante o curso, um estágio de 6 meses. Tem vários cursos que têm estágios ao longo do curso, então tem estágio de verão e tal. Mas sim, muita gente trabalha durante os estudos. E fora os estágios, né? Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que quando você vai com visto de estudante, você pode trabalhar durante meio período.
Então, fora da sua área, para você ter uma fonte de ajuda, né? renda. É. Legal. Outra pergunta aqui. Como funciona o mestrado em alternância? Tem que ter um ano de visto de estudante antes de aplicar? Isso quer dizer que não posso aplicar direto no Brasil? Essa é a grande novidade também, gente. Teve uma mudança na lei e aparentemente vocês podem entrar com o visto de alternância, com o visto de estudante para alternância a partir deste ano, tá? Mas tem alguns pré-requisitos, não são todas as formações em alternância, tem que ser um diploma de master reconhecido pelo Estado, então não tentem para qualquer curso, que não é bem assim. Mas a partir desse ano, o governo permite que você entre em alternância como primo arrivant, que a gente chama, né? Então, tirando o visto aqui no Brasil, indo direto para a alternância, uma coisa que não era possível antes a gente tinha que ficar um ano como estudante normal e depois entrar em alternância. Para quem não está entendendo nada do que é alternância, é uma forma de curso em que você trabalha e estuda ao mesmo tempo. O grande problema burocrático desse formato, né? Ele pode ser, bom, ele varia conforme o curso, conforme a sua empresa, mas você pode trabalhar 2, 3 dias na empresa, fazer 2 dias de curso, ou então passar 3 meses na empresa, depois 3 meses no curso. A grande questão era que você normalmente ultrapassava o número de horas permitidas dentro do visto de estudante, horas de trabalho, né? E agora deu essa flexibilização. A gente ainda está assim, estudando como isso vai acontecer, é muito novo, os consulados acho que ainda não receberam nenhum caso, então vão aparecer os primeiros agora, ou apareceu um ou outro, assim, tá bem novo, tá? Mas sim, a partir desse ano vai ser possível. Tem mais umas duas perguntas que eu acho que é mais para aliança, né? Uma pessoa, o Thiago perguntou se tem simulado, né, do Delphi, se a Aliança Francesa tem. A gente acabou de fazer um simulado do Delphi, então fique de olho aí. Tiveram algumas mudanças no Delphi, no exame, pequenas, mas algumas mudanças. E a gente fez esse simulado, então talvez a gente faça outros. Fique de olho aí nas redes sociais, no site, que é bem interessante para as pessoas treinarem. Outra pessoa também falou se as inscrições para o exame Delphi tem que ser com a Aliança Francesa da sua cidade, ou a mais próxima que tiver. Pode ser no Brasil inteiro, você pode se inscrever em qualquer Aliança Francesa para fazer os exames, tá bom? Eu acho que tem outras perguntas aqui, mas acho que já acabou o nosso tempo aqui. Mas, assim, só para fechar, então, Mariana, o período da inscrição e aonde o pessoal pode procurar por mais informações e tirar dúvidas. Tá, o período de inscrição começa amanhã, gente, 1º de outubro, e vai até entre o dia 14 e o dia 23 de dezembro, segundo o seu nível, tá? Então tem que olhar direitinho lá no nosso site. Tem a nossa página no Instagram, para quem ainda não nos segue, tem bastante informação por lá. E no nosso site, que é o brasil.campusfrance.org, em breve vão estar todas as informações sobre essas candidaturas, né? Informações gerais vocês encontram desde já. E é isso, a gente fica à disposição, a gente está com uma demanda bem grande de trabalho, e não só aqui na comunicação, mas em todos os escritórios. Então tem um pouquinho de paciência, a gente está tentando responder todo mundo. Com calma, acho que a gente vai conseguir. Eu queria aproveitar, Suzana, para anunciar uma coisa que a gente acabou de decidir, na verdade, numa reunião de hoje de manhã, que é para dar um apoio para quem vai se candidatar esse ano. A gente vai organizar um ateliê de preenchimento de dossiê. Então, amanhã eu dou a data. Amanhã eu dou a data, sim, vai ser super legal. Vai ser ainda no mês de outubro, um pouquinho mais para frente, né? Para a gente conseguir
mandar informação para todo mundo e todo mundo que tiver interesse poder participar, mas não deixem de participar, tá, pessoal? Porque ali é o momento de tirar as dúvidas e a gente vai tentar atender todo mundo ao mesmo tempo. Tá ótimo. O site do Campus França é bem legal, tem um guia completo, como se inscrever. Então, quem tem dúvida, entra lá, gente. É bem explicadinho. Tem também quais são as universidades, né? Que tem as opções, os cursos. Então, por lá você já consegue se guiar, né? Já escolher a sua universidade, preparar a candidatura. É bem bacana. Bom, acho que é isso. Então, obrigada, Mariana. Foi ótimo. Você respondeu várias dúvidas aqui. E obrigada novamente pela parceria. Obrigada a você, Suzana. Estou à disposição e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal, também que Obrigada, participou. Um pessoal. prazer. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, Até. tchau.